Boa noite, bem-vindos a mais uma edição de Para Cá dos Montes. Voltamos a estar cá todos, pelo menos alguns, os que são possíveis, termos no estúdio nestes tempos de pandemia, Ana. Boa noite, Luís. Hoje temos um programa... Temos um programa especial, turístico. Eu ia falar assim, se calhar, delicioso. Também. Até porque antes daquilo que vamos hoje dar grande atenção neste programa, a Escola de Hotelaria, Turismo e Douro, e o nosso convidado é precisamente o seu diretor, Luís Miguel Duarte. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Já antes eles nos davam enormes experiências que estão espalhadas com os seus alunos um pouco aí por toda a região, pelo país, talvez pelo mundo, se calhar, vamos já perceber isso tudo. Mas antes, Ana, esta semana ficou marcada por uma coisa interessante, ficamos também muito satisfeitos de saber aqui. Sim, eu já tive a oportunidade de dar os parabéns à enfermeira Alda da Associação Borboletas aos Montes, um desafio para superar o cancro da mama, que ficaram em primeiro lugar no orçamento participativo da Junta de Freguesia de Vila Real. Resultaram os teus apelos quando a enfermeira Alda foi a nossa convidada há coisa de uns meses atrás? Acho que foi a força de toda uma cidade que se virou, que percebeu também a dimensão que a associação está a tomar. Sim, uma dimensão que também está pautada também noutras novidades que eles têm anunciado também nas suas redes sociais. Mas isso tudo, hoje a conversa sobre turismo, sobre gastronomia, Ana, já a seguir ao nosso... A Escola de Hotelaria e Turismo do Douro, Lamego, nasceu em 2000 e desde então tem formado profissionais de destaque que gozam de uma forte integração no mercado de trabalho. Para tal, contribui de forma decisiva a conjugação de métodos e abordagens pedagógicas, equipamentos e instalações modernas e atuais. O seu diretor, Luís Miguel Duarte, é o nosso convidado desta noite. Bem-vindo. Muito obrigado. Antes de falarmos sobre esse novo projeto que vocês anunciaram agora a propósito dos 20 anos, o Centro Enogastronómico do Douro, deixe-me que lhe pergunte, 20 anos de atividade, mas já há muitos anos que esta escola é uma referência na área do turismo e da hotelaria. Qual é que é o segredo para estes 20 anos? O segredo é muito esforço, muito empenho, muita dedicação. É um projeto que de facto faz agora 20 anos, portanto no ano 2000 que nasce de facto o primeiro polo de formação turística hoteleira no Douro, na cidade de Lamego. Esse projeto teve muito a ver com as entidades locais, na altura com a Câmara Municipal de Lamego e com a região de turismo Douro Sul e com a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento da região Norte, que foram os parceiros e instituições que lutaram de facto para a instalação de uma escola de hotelaria no Douro. E esse projeto teve muito a ver com o forte investimento que já nos finais da década de 90 se fazia sentir na região do Douro e a necessidade premente de qualificar e certificar profissionais deste setor. Portanto, nestes 20 anos que celebramos hoje, de facto, bendita a hora que estas instituições tiveram essa ideia e levaram a cabo, de facto, esse grande projeto. E no ano de 2000, concretamente em novembro, inicia o primeiro polo com uma turma de cozinha de 18 alunos. E desde então, durante estes 20 anos, fizemos um caminho com alguns obstáculos e algumas dificuldades, mas com um núcleo duro de uma equipa que teve um projeto em mãos e quis que este projeto levasse a bom porto. Hoje, para termos uma noção desta escalada do que é que foram estes 20 anos, portanto, tal como eu disse, 18 alunos e um curso de cozinha, hoje temos 14 turmas e temos 280 alunos. Isto representa, de facto, o que é um crescimento exponencial de captação de alunos e daquilo que é a formação deste setor. Nós não caminhamos sozinhos, obviamente. Há toda uma região que também se associou a este projeto da escola, sobretudo as empresas deste setor, que rapidamente
começaram a ver na escola um parceiro privilegiado para as suas empresas. Obviamente que nos primeiros anos, estamos a falar se calhar entre 2000 e 2005, de facto, anos com alguma dificuldade, portanto nós estávamos ainda num projeto muito embrionário, a escola também não tinha autonomia completa, ela de 2000 até 2008 esteve na dependência da Escola de Hotelaria e Turismo do Porto, portanto era um núcleo dependente da Escola do Porto, e isto também trazia aqui algumas limitações no exercício das suas funções. A partir de 2008 ganhou a sua autonomia até os dias de hoje e que há de se manter certamente. Ana, Como é que têm assinalado os 20 anos da instituição? Os 20 anos é um marco histórico ainda de qualquer instituição, e numa escola como a nossa, de facto, os 20 anos têm que ter aqui uma referência não só para os atuais alunos, para os tais 280 alunos que neste momento estão a frequentar a escola, para terem também o conhecimento do que é que foi este percurso destes 20 anos, mas também queremos dar nota e evidência a todos os antigos alunos que passaram nesta escola e antigos profissionais, nomeadamente professores, e outros colaboradores que passaram nesta instituição, de forma a que eles possam também ver o percurso que esta escola tem feito ao longo destes 20 anos. E é com agrado que as iniciativas que têm surgido, grande parte delas têm a ver com alunos que já passaram e que hoje ocupam lugares de destaque e de grande referência neste setor, e que querem dar o seu testemunho para os atuais alunos e para futuros alunos que queiram abraçar uma profissão no setor da hotelaria. Portanto, uma das iniciativas tem a ver, de facto, com testemunhos destes antigos alunos. Um outro projeto que estamos a fazer, usando também as redes sociais, a fazer uma reportagem do que é que foram as etapas principais e as grandes referências nos últimos 20 anos da escola, desde os prémios e outros projetos que foram alcançados nestes últimos 20 anos, e posso dizer que foram imensos. Só quando nós chegamos ao fim de 20 anos é que temos a disponibilidade de também fazer este balanço e percebemos as dinâmicas, as ações que se foram desenvolvendo nestes últimos 20 anos, e também termos a noção aonde é que andam estes antigos alunos, e chegamos à conclusão que, de facto, há uma fasquia já que está na região, mas também temos alunos quase nos 4 cantos do mundo, e isto para nós é motivo de orgulho. tem em mãos um novo projeto. Eu perguntava-lhe muito objetivamente o que é o Centro Enogastronómico do Douro. Ora bem, o projeto Centro Enogastronómico do Douro é um projeto que ele já tem, é um projeto que foi amadurecendo, é um projeto que já se fala nele provavelmente nos últimos 2-3 anos. O meu colega anterior, o Dr. Paulo Vaz, foi uma das pessoas que falou e teve como ideia a criação de um centro de excelência na área de gastronomia e vinhos na Escola de Hotelaria, e nesta fase, no último ano, começou a ganhar mais consistência a criação deste Centro Enogastronómico do Douro. Então, em que é que consiste este centro? Como sabem, a escola está localizada numa antiga quinta, uma quinta que tinha produção de vinho, e como qualquer quinta também tem os espaços destinados ao caseiro, uma casa do caseiro. E é exatamente nessa casa antiga, uma casa em pedra, uma casa rústica, que queremos instalar este Centro Enogastronómico do Douro. O objetivo principal desse centro passa essencialmente por ir procurar tudo que é a gastronomia douriense. E aquilo que queremos fazer é criar a chamada identidade gastronómica do Douro. Nós, de facto, temos uma riqueza imensa em gastronomia, e para não falar dos vinhos, mas essa riqueza está dispersa, e o que nós queremos é que este centro seja um repositório de toda essa cultura gastronómica que existe no Douro. Temos os espaços, de facto, para testar, de facto, toda essa cultura que iremos recolher, no sentido de depois podemos tentar exemplificá-la e replicá-la para as empresas. Portanto, passa por um espaço onde tem uma cozinha tipicamente regional, com forno a lenha, com lareira aberta, onde se pode fazer tudo aquela identidade gastronómica que representa a grande parte das quintas do Douro e toda outra riqueza gastronómica que existem nas pequenas localidades.
E depois de fazermos este trabalho de investigação, vamos compilar uma espécie de fichas técnicas de todo esse receituário e transformá-lo num produto de formação para as empresas da região. Isto é uma forma também de trazermos as empresas para a escola. E no sentido também de lhes fazer e dar-lhes uma visão daquilo que é a identidade do território. Ao conseguirmos construir essa cultura gastronómica do Douro, também queremos associar uma outra vertente, que é os produtos autóctonos da região. A grande parte das empresas do setor, uma das coisas que mais queixava, que não tem, muitas vezes não sabe aonde se localizam determinados produtos e quem são os fornecedores e como é que é o produto e a explicação do produto. E este centro enogastronómico pretende também criar uma espécie de clube de produtores de produtos que sejam autóctonos da região, no sentido de nos dar a conhecer o produto, de nos caracterizar uma ficha técnica do produto, de nos exemplificar as potencialidades do produto, e aqui a escola poderá dar um contributo de inovação do produto, que é pegar no produto e fazer transformações. Eu posso dar aqui alguns exemplos para termos aqui alguma noção do que é que se pretende alcançar com esta medida. Um produto como a cereja, um produto como a maçã, um produto como a amêndoa, enfim, um produto como a laranja, são produtos que na sua essência já são produtos com valor e que têm um reconhecimento já considerado no mercado. Mas podemos pegar nesses produtos e dar-lhe algum valor acrescentado, introduzi-lo noutras componentes dentro da nossa gastronomia e, de certa forma, procurarmos novos consumidores para estes produtos. E, de alguma forma, também contribuir para essa identidade cultural, ou até, não queria dizer redesenhá-la, porque isto pode ser um bocado forte, mas adicionar novos elementos. Exatamente, acrescentar valor e também apelar que as empresas do setor, neste caso mais as empresas do setor da restauração, tenham esta preocupação de usar os produtos autóctonos da região. E introduzi-los nas suas cozinhas, de forma a valorizarmos cada vez mais aquilo que é produzido no nosso território. Para além disso, há uma outra perspectiva que também queremos dar ainda dentro deste centro enogastronómico. Falamos em gastronomia, falamos em produto, mas inevitavelmente também temos que falar na sua sazonalidade do produto. E essa sazonalidade do produto muitas vezes não é acompanhada nas cartas que nós verificamos ou nas emendas dos restaurantes. E aqui queremos dar-lhes algum detalhe de que devem construir as suas emendas com base na sazonalidade do produto. Isto damos aqui uma outra garantia, uma outra preservação de uma cultura de um território. Ao mesmo tempo, estamos a criar aqui um marco, uma identidade, e a criarmos as chamadas emendas de território, em que elas serão exclusivas deste território. E este centro poderá ser aqui uma fonte de conhecimento grande na criação, de facto, dessas emendas de território. Levando este projeto a bom porto, as empresas aqui poderão ter aqui um ganho substancial. Porque passam a ter uma coisa única, identitária, inovadora. Se eu bem percebi, portanto, estamos a falar de um projeto que tem, por um lado, uma componente de preservação daquilo que é a nossa identidade gastronómica, que eu acho que anda um bocadinho misturada entre as influências de Trás-os-Montes e da Beira Alta, mas há aqui coisas que também já são nossas, e depois a componente técnica. Exatamente. E obviamente que é associado a este projeto, obviamente que nós também temos que ligar à nossa cultura, cultura imaterial, porque normalmente associamos a gastronomia muitas vezes a um conjunto de outros aspectos culturais, a festividades religiosas, a alturas de colheita de determinados produtos, em que associam sempre um tipo de gastronomia, e isto é que caracteriza a alma de um povo de um determinado território. Se nós conseguirmos sistematizar todo este conhecimento, nós temos aqui de facto uma verdadeira cultura de um território que podemos de facto evidenciar para quem nos visita com alguma autenticidade. Este projeto, obviamente, que é promovido e é estruturado e pensado pela Escola de Hotelaria, mas obviamente que é um projeto que não pode surgir sem ter parceiros estratégicos para o desenvolvimento desta dimensão.
E um dos parceiros que nós já abordamos e que aceitou o desafio é a Universidade de Trás-os-Montes. Portanto, aqui no campo mais da investigação, no campo mais científico, portanto, ele tem estas competências de facto muito mais envolvidas que a nossa estrutura e vai ser de facto um parceiro estratégico no desenvolvimento deste projeto. O complemento de formação, o TAD continua a ser um parceiro estratégico porque depois pode de facto aumentar as competências de formação de quem recorrer ao nosso espaço. Nós temos uma componente mais técnica, mais operacional, pegar no produto, trabalhar o produto, mas a UTAD depois tem aqui uma vertente não só científica no campo da investigação, mas depois tem o lado mais científico, porque tem as componentes da física, da química, alimentar, onde tem estes departamentos já altamente desenvolvidos aqui na universidade. Nós já percebemos que está na fase de contactos com alguns parceiros relevantes. Aquilo que eu lhe perguntava muito objetivamente, quando é que começamos a sentir no terreno este projeto? Bem, no terreno ele já está, mas penso que me percebe. Quando é que nós começamos a colher frutos deste projeto? Essa Literalmente, essa é a grande questão, porque normalmente estes projetos nascem com ideias, nascem com alguma estruturação, mas depois o plano de ação. Quando é que as coisas realmente dão o primeiro passo para avançar? Recentemente nós tivemos a visita do Ministro do Ensino Superior, juntamente com o Reitor da UTAD, onde lhes foi dado a conhecer de facto um bocadinho o que era este projeto da criação do Centro Enogastronómico. Também esteve presente o Presidente da Comissão de Coordenação da região Norte, Sim. E que ficou de facto muito entusiasmado com a ideia e com o projeto. O que quer dizer que temos aqui os ingredientes de facto muito favoráveis para que as coisas possam ter um rumo certo e ter aqui uma linha condutora com algum êxito. Neste momento o que está em termos de plano de ação é elaborar uma candidatura que tem que ser a curto prazo. Nós temos um prazo mais ou menos até no primeiro semestre tem que ter a candidatura feita. E aqui a candidatura poderá ser feita em conjunto com o OTAD ou as duas entidades fazerem nas partes que lhe diz respeito, portanto ainda estamos nessa definição, mas acredito que no primeiro semestre de 2021 o projeto começa a dar os primeiros passos. No entanto, e paralelamente a nesta dimensão, a própria escola já está a mover também a diligenciar alguns passos, que já está a fazer pequenas intervenções de requalificação da própria casa, no sentido de criar já um conjunto de ações. Ações essas que passam por trazer algumas pessoas que de facto já têm de facto, são detentores de algum conhecimento de gastronomia, e que queremos que elas venham à escola e fazer a demonstração aos nossos alunos, e vamos tentar já fixar esse conhecimento e redigi-lo. A nossa ideia também é pegar em alguns produtos e tentar dar-lhes alguma valorização, passando mesmo pela sua certificação. Eu dou-lhe aqui um exemplo que em Lamego, concretamente, nós temos um produto de excelência e é um produto de alguma referência para a própria cidade, que é a bola. E a bola é um dos produtos que nós queríamos retomá-lo, porque ele já teve uma fase em que chegou-se a iniciar o processo, mas depois o processo ficou, não chegou por diante, mas a escola queria levar este projeto da certificação da bola como uma das primeiras ações neste centro enogastronómico. De facto, está um percurso a fazer-se. São estas pequenas ações que se vão construindo, de facto, e dar alguma dimensão ao projeto. Obviamente que este projeto vai se construir ao longo do tempo. É algo que eu percebo que não se faz num ano nem 2 anos. Estamos a falar, se calhar, num projeto que poderá demorar 4, 5 anos na sua plenitude, mas que certamente, nos pequenos passos que se vai dando, já se vai dando algum retorno às empresas. Qual é que é a importância da escola estar localizada precisamente numa das regiões, das principais regiões turísticas, o Douro? A escola só deve ganhar. A escola, quando se instala numa região como o Douro, é porque sentiu que de facto fazia todo sentido criar uma escola numa região com um potencial turístico fantástico. Percebes pelos números dos visitantes que visitam o Douro,
pela quantidade de equipamentos turísticos que surgem no Douro, e percebe-se que a formação que se faz numa escola inserida numa região como é a nossa, uma região vinheteira, uma região que tem o vinho por excelência, em que o vinho já é um produto que atrai turistas, e que tem uma paisagem também classificada, portanto tem todos os ingredientes de facto para se fazer ali uma formação única e distinta e diferenciadora das demais. Como sabe, nós pertencemos a uma rede de escolas do Turismo Portugal, portanto a Escola de Hotelaria faz parte da rede de escolas do Turismo Portugal, que é tutelada de facto pela Secretaria de Estado do Turismo, e desde Viana do Castelo até o Algarve são cerca de 12 escolas, mas cada escola tem o seu know-how específico inserido no seu meio ambiente. E de facto a Escola do Douro, inserida numa região como a nossa, de facto privilegiamos algumas áreas que têm a ver com a nossa proximidade. E de facto o vinho é por excelência, de facto um produto onde nós tentamos desenvolver ao máximo as competências nos nossos alunos. Há pouco, quando falava no setor enogastronómico, dei pouca referência ao vinho. À parte do eno. E por uma razão muito simples. De facto, a parte dos vinhos é algo que está num patamar de grande desenvolvimento, portanto, e o TAD tem aqui, de facto, um papel determinante para a excelência e a qualidade dos vinhos que o Douro hoje em dia apresenta. A nossa intervenção aqui tem a ver com as harmonizações, com a enogastronomia. E aquilo que pretendemos criar dentro do próprio centro é fazer, de facto, este casamento entre a gastronomia e os vinhos. O que nós precisamos de ter é um conhecimento mais, uma espécie de biblioteca de aromas e de sabores dos vinhos, no sentido de os casar e conjugar com a gastronomia do Douro. De facto, faz todo sentido, numa região como a nossa, na criação deste centro, dissociarmos do vinho. O vinho tem que ser um elemento crucial e fulcral neste projeto. Obviamente que este espaço dos vinhos vai ter um espaço de grande dimensão e obviamente que quando falamos de gastronomia os vinhos têm que estar sempre em conjugação com os pratos que serão servidos. E aí teremos todos os especialistas e todos os produtores da região que usarão aquele espaço não só para explicação e dar um detalhe mais técnico dos vinhos à escola ou às empresas que se irão dirigir aos nossos planos de formação que iremos desenvolver, no sentido daquilo que puderem fazer nos seus espaços, nos seus restaurantes, poderem dar um contributo e uma formação muito mais correta, muito mais assertiva e que façam as conjugações mais bem harmonizadas. Portanto, de facto, aqui o vinho e a gastronomia, de facto, são essenciais neste projeto. É malta de Bordeus que se cuide, porque o vinho pode ser tão bom cá como lá, mas nós cá comemos de certeza melhor. Sem dúvida. Miguel, há pouco já ficou claro o facto da escola estar nesta região, tem ganhos porque permite também uma formação com muita diversidade. A região, evidentemente, ganha por ter uma escola, por ser uma região turística, ter uma escola que forma profissionais, diria cerca de 200 por ano, talvez, ou à volta disso, nas mais várias áreas. Mas perguntava-lhe se a relação entre a escola e a região que hoje existe é aquela que gostava que existisse. Há pouco, quando descrevia o centro, fiquei com a ideia que queria que fosse mais pujante, e aliás disse que um dos objetivos do centro era também estimular ainda mais essa relação. Portanto, depreendo que gostava que já hoje essa relação fosse mais estimulada. Sem dúvida. Um dos fatores que este centro enogastronómico pretende levar a cabo, de facto, é aproximar as empresas da escola. E esta relação é uma relação que se vai construindo. Não lhe posso dizer que nos primeiros 5, 6 anos, provavelmente com alguma dificuldade, até porque a escola era nova, portanto, e havia alguma hesitação, de facto, daquilo que se fazia na escola e colocá-los no mercado. Hoje em dia essa situação vai diminuindo, até porque, de facto, a aceitação dos nossos alunos nas empresas na região tem sido grande e gostaria que fosse muito mais, mas depois tem a ver um bocadinho com a atratividade, de facto, a um jovem de 18 anos fixar-se no Douro
quando muitas vezes tem propostas aliciantes em outros locais, as coisas às vezes complicam-se um pouco. No entanto, para meu regozijo e satisfação, vejo que uma porcentagem já bastante considerável de termos alunos que pretendem e fazem mesmo com o objetivo de vida fixarem-se no nosso território. E as empresas também começam a apostar, de facto, na fixação destes jovens nas suas empresas. Este centro, de facto, vai permitir com que as empresas nos conheçam melhor. E o objetivo é conhecer-nos por dentro. O que é que nós fazemos? Que tipo de formação é que desenvolvemos nos nossos alunos? Que tipo de instalações é que temos? Que tipo de conhecimento estamos a transmitir aos nossos alunos? O que é isto desta cultura gastronómica, que é este centro? E são estes aspectos que se as empresas se aperceberem, vão possivelmente reconhecer que, de facto, o trabalho que a escola faz poderá dar ganhos substanciais às suas empresas. Ao mesmo tempo que percebemos também claramente que as empresas, e são às vezes estes momentos que vivemos, que os faz e têm mais tempo e disponibilidade para refletir sobre os seus negócios, perceberem que a escola pode lhes dar algumas soluções aos negócios que têm em mãos. Eu dou-lhe aqui alguns exemplos de projetos que fomos desenvolvendo, mesmo em setores que aparentemente parece que não são atividades do setor turístico. Nós fizemos em termos uma formação para taxistas, e o projeto chamava-se Welcome by Taxi, era um projeto nacional, mas as escolas depois desenvolviam localmente a formação para taxistas. Normalmente os taxistas são os guias turísticos, não é? São, é verdade. E aquilo que nós percebemos, que de facto nós tínhamos que dar um conjunto de ferramentas a estes profissionais, no sentido de poderem desenvolver melhor a sua atividade. E então desenvolvemos um projeto inovador, na altura, em que elaboramos um plano de formação de áreas como informação turística, onde de facto eles deveriam conhecer os potenciais e os pontos atrativos da região, com alguma caracterização e alguma informação técnica de cada um deles. Tivemos que lhes dar também competências ao nível linguístico, do francês, claro, do inglês, do espanhol, no sentido de haver aqui uma comunicação mais fluente com quem nos visita. E depois outros aspectos mais na área comunicacional. Portanto, também conseguimos atingir um outro público que não um público hoteleiro. Também tínhamos um projeto em mãos que era para agentes de segurança, desde GNR ou PSP, também nessa perspectiva de informação turística. Portanto, e vamos desenvolvendo aqui alguns projetos, mesmo com setores que não são diretamente ligados ao turismo, mas de uma forma indireta acabam por estar associados a este setor de atividade. E isto faz com que estes profissionais de diversas atividades conheçam melhor a escola e vejam aquilo que a escola poderá potenciar em termos de qualificação e de atribuição de competências. Acha que que ainda existe um certo complexo com o ensino profissional? Fugiu-me agora. Isso era um estigma, mas eu acredito que hoje em dia não. Durante muito tempo houve esse estigma, e esse estigma ele foi produzido muito pelo próprio sistema de ensino, em que considerava que o aluno não tinha capacidades de frequentar o ensino regular, então a opção era a via profissional. Hoje em dia não, nós temos como primeira escolha, as profissões da hotelaria, e isso para nós é de grande satisfação ver que um jovem que aos 15 anos ou aos 18 anos faz como primeira escolha este setor. E há muitas razões que explicam isto. Não só pela valorização social das profissões, e aqui tem a ver um bocadinho com o próprio setor e as classes mais corporativistas. O caso dos cozinheiros é a organização mais evidente, onde de facto tem um papel determinante na valorização social da profissão de cozinheiro.
e, inevitavelmente, a valorização económica. Portanto, Claro. São profissões hoje em dia muito bem remuneradas, com boas condições, não na totalidade, temos que assumir claramente isso, e há aqui um setor que eu gostava de referir, que é o setor do serviço de mesa, em que é muito relativizado pelos próprios empresários da restauração desta função. E porque acham que as competências são facilmente adquiridas e qualquer um pode exercer essa função. E nós tentamos dissuadir, de facto, dessa ideia, porque, na realidade, o primeiro contacto que o cliente tem é com o empregado de mesa. São relações públicas de qualquer... E ele terá a capacidade de fazer a fidelização do cliente. Claro. Exatamente. Terá a capacidade de fazer a gestão da venda. Ele pode tentar com que naquele dia a carta que está definida conseguir com que o cliente possa consumir num determinado prazo em detrimento do outro. Portanto, há aqui um conjunto de competências que este profissional tem que pode ser um valor acrescentado para as empresas. Para além disso, nós não estamos a falar de alguém que é um mero transportador de pratos, estamos a falar de alguém que já tem competências ao nível de hospitalidade, de acolhimento, ao nível linguístico, alguém que já domina as línguas no sentido de acolher os nossos turistas, alguém que já tem competências na área da gestão, faz ele próprio a gestão do seu próprio espaço. E depois, obviamente, que as competências que também estão associadas a um profissional desta área é a componente de vinhos. Portanto, é alguém que também tem aqui um outro valor acrescentado que consegue fazer a conjugação ou a harmonização dos vinhos com os pratos que são selecionados. Portanto, estamos aqui a falar de um profissional, de um valor acrescentado e enormíssimo para as empresas. De facto, é um trabalho que nós estamos a fazer junto das empresas, no sentido de valorizarem cada vez mais esta profissão, porque uma das áreas que nós consideramos que já atingiu um patamar de excelência e de qualidade é a cozinha. Essa já atingiu um patamar de excelência. A grande maioria das empresas tem excelentes profissionais dentro da cozinha. E a grande maioria deles são da vossa escola. E a grande maioria vão saindo daqui da Escola do Douro. Mas na área do serviço de mesa, de facto, precisam de ter também estes profissionais ao serviço, no sentido de lhes dar outro valor acrescentado às suas próprias empresas. Nós, no tempo em que não havia pandemia, jantávamos muitas vezes fora e costumamos dizer que um bom empregado de mesa se calhar faz mais depressa uma casa do que um cozinheiro, não é? Isto é cíclico. Nós Sim. recuarmos há 30 anos, se calhar nem tanto, os espaços de restauração ou os próprios hotéis, nós dirigíamos a determinado local não pela referência do chefe de cozinha. Na altura chamava-se o maître d'hôtel. Era o maître d'hôtel. Eu vou àquele espaço porque tem lá uma pessoa que é o maître d'hôtel, ou o chefe de sala, ou o chefe de restaurante, que é muito simpático, sabe aquilo que eu quero, olha para mim, vê o meu estado de espírito, já sabe aquilo que eu vou degustar naquele dia. Isto estamos a falar há 30 anos. E as pessoas valorizam-se muito. Nos últimos anos, obviamente, que era a referência é o chefe de cozinha. O chefe de cozinha que faz com que o cliente procure aquele restaurante pelo chefe que lá está. Mas eu penso que isto está a ter a outra inversão novamente. Acho que sim. Está. E eu acredito nessa perspectiva. Miguel, continuamos a nossa entrevista já a seguir. Ana, o terror dos restaurantes do Douro. Vamos fazer uma pausa. Não percebi esse comentário. Vamos dar uma volta à nossa região. Voltamos já a seguir. A Cimedouro participou pela primeira vez na Bienal Ibérica, a resiliência do património cultural, que decorreu entre 26 e 28 de novembro de 2020 em formato digital.
Esta Bienal contou com 120 expositores e trata-se de um certame onde se reúnem profissionais e instituições dedicadas ao cuidado, à guarda, preservação, restauro e gestão do património cultural, num encontro multidisciplinar único, ocorrendo desde 2016, alternadamente entre Espanha e Portugal. O município de Lamego vai transformar o antigo matadouro municipal num moderno centro cívico que estará disponível para toda a comunidade com um conjunto de novas funcionalidades. O início desta intervenção está previsto para o mês de dezembro e terá a preocupação de articular o futuro centro cívico com envolvente urbana e paisagística, ligando-o aos restantes pontos estruturais da cidade através da articulação com a rede de transportes públicos. A intervenção tem um valor de 824 mil euros e está inserida no Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano, o PEDU, cofinanciado em 85% pelo FEDER. Mesão Frio acaba de criar uma zona de descanso com vista panorâmica deslumbrante sobre o Douro, na freguesia de Mesão Frio, Santo André, junto à Estrada Municipal 601, para os peregrinos de Santiago de Compostela e para usufruto da comunidade em geral. A intervenção surge no âmbito do projeto Valorização Cultural e Turística do Caminho de Santiago, Caminho de Torres, encabeçado pela Comunidade Intermunicipal do Tâmega e Sousa, em parceria com a Cimedouro e as CIMs do Alto Minho, do Ave e do Cábado. O município de Vila Nova de Foscoa aderiu à plataforma ODS Local, Plataforma Municipal dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, projeto pioneiro para a concretização dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável a nível local. Esta plataforma visa monitorizar a evolução dos municípios em relação às várias metas dos ODS através de indicadores de progresso construídos a partir de informação de bases de dados nacionais e dos próprios municípios. Pretende ainda mapear as práticas inovadoras e sustentáveis que tanto as autarquias como a sociedade civil e as empresas estão a implementar e medir o seu impacto. O município de Alijó concluiu a instalação da rede primária de faixas de gestão de combustível na Nossa Senhora da Cunha, cuja área total intervencionada rondou os 50 hectares, num investimento que ultrapassou os 53 mil euros. Esta intervenção, que tem como objetivo principal a proteção da floresta contra incêndios, foi levada a cabo no âmbito do Plano Municipal de Ordenamento Florestal de Alijó. Realizaram-se no passado dia 26 de novembro as 15ª Jornadas Cooperativas do Douro. Este evento é uma organização da Associação Portuguesa de Management e da Associação dos Amigos de Pereiros, com a colaboração das Cooperativas Agrícolas do Castanheiro do Sul, Penela da Beira e São João da Pesqueira, com o apoio da CASES, o TAD e Câmara Municipal de São João da Pesqueira. A edição deste ano está já a decorrer com um figurino diferente, adaptado à situação pandémica que estamos a viver. Ao evento de dia 26 de novembro, que decorreu nas plataformas digitais, soma-se a contribuição de diversas personalidades da região através da publicação de ensaios no jornal Viva Douro. Universidade sempre no ar! Estamos de regresso à segunda parte do programa mais delicioso da rádio Universidade FM. Uma entrevista de valor acrescentado, segundo ouvi dizer. Sim, mas aqui não paga IVA, ao contrário da restauração, que também nunca mais baixa o IVA, mas lá chegaremos um dia. Estamos com Luís Miguel Duarte. Sim, e estamos a deliciar-nos com aquilo que a escola também nos dá e que nós temos a oportunidade também de provar, porque de facto é difícil encontrar um restaurante ou um hotel que não tenha um profissional formado na escola, e isso é bom, é o sinal também que a escola cresceu bastante nestes 20 anos. E é também o sinal, e isto é um dado já com algum tempo, é de 2018, as escolas do Turismo de Portugal, onde se insere a Escola de Lamego e do Douro, têm uma empregabilidade extremamente interessante, aliás, notável, 94%, sendo que 92% é ao fim de 3 meses. São dados já um bocadinho antigos, não temos dados recentes. A Escola de Lamego certamente não é exceção deste rácio. Não, de facto, o setor nos últimos anos teve um crescimento grande e os profissionais que são formados nas escolas do Turismo de Portugal, de facto, têm esta inserção quase que imediata no mercado de trabalho. Isto também tem a ver um bocadinho com a pressão, com a pressão que existia em termos turísticos, do forte investimento que era ao nível da hotelaria e restauração, e os alunos que eram formados nas escolas, muitos deles até nem sequer
nem eram os 3 meses. As próprias empresas, antes do fim do plano de estudos do aluno, já estavam a contactá-lo no sentido de entrar na sua organização. Claro que isto de facto é fantástico, um aluno que no final do curso pode escolher aonde quer ir, para que localidade quer ir, ou para que área do país quer trabalhar, e ainda pode escolher a área que quer, porque dentro da cozinha depois temos vários tipos de cozinha, onde muitos apostam numa cozinha mais tradicional, numa cozinha mais regional, outros preferem uma cozinha mais contemporânea, outros preferem uma cozinha mais standardizada. Portanto, ainda tem essa vertente de poder depois fazer essas escolhas. De facto, é uma área que desde que a vontade e a motivação esteja presente, de facto não tem grandes dificuldades na colocação em termos de mercado de trabalho. No entanto, há um fenómeno que é incontornável, que é a questão da rotatividade. A permanência deles no emprego normalmente é curta. Isto porquê? Porque depois há uma espécie de competição nas empresas de procurar estes profissionais. Mas isso não significa necessariamente que às vezes as condições salariais até sejam muito melhores ou que tenham evoluído muito ao longo dos anos. Muitas vezes tem a ver um bocadinho com os desafios e com os projetos que estejam por trás, e faz com que de facto haja essa volatilidade ou essas mudanças constantes e permanentes. Mas isto é o próprio mercado a funcionar. Mas é com grande satisfação que eu vejo de facto um setor de atividade que tem estes índices de empregabilidade. Quem dera nos outros setores tivéssemos assim fosse. Por vezes ouvimos os profissionais da área da hotelaria, sobretudo os pequenos e médios, queixarem-se que os profissionais que são formados não são polivalentes e que não servem às necessidades que eles pretendem. Concorda com esta visão? É uma abordagem que vamos dividi-la em duas partes. De facto, a formação que nós fazemos tem uma componente de especialização. Quando formamos cozinheiros, de facto estamos a formar um profissional no exercício da cozinha. Quando formamos um pasteleiro, e em aspas, quando estamos a falar de alguém do serviço de mesa ou bar, também é igual. E quando falamos de alguém de formação na área de front office ou alojamento, também é um profissional para trabalhar neste departamento. Mas a abordagem que me está a referir prende-se essencialmente com as unidades hoteleiras de pequena dimensão, essencialmente o alojamento local ou alojamento quintas de turismo rural. E estamos a falar de unidades cujo estes profissionais, encaixá-los é complexo para a sustentabilidade destas empresas. Isto é, uma unidade hoteleira que tem 7 quartos, que tem um espaço de restauração, não pode, torna-se inviável em termos de gestão de negócio, ter um cozinheiro, ter um recepcionista e ter um empregado de mesa. O que é que este tipo de unidades requer? Requer alguém, de facto, que seja polivalente. O que nos falta aqui é desenhar um perfil profissional para este tipo de estruturas. Numa outra perspectiva, que nós temos incentivado, de facto, os nossos alunos neste momento têm áreas como o empreendedorismo, que é a criação do seu próprio negócio. Uma das ideias que está a surgir em alguns atuais alunos e já antigos alunos é a criação de empresas, de uma espécie de bolsa de profissionais e que depois prestam serviços de acordo com a procura dessas unidades. Uma espécie de serviços partilhados. Exatamente. Porque torna-se complexo e difícil essas unidades ter estes especialistas de cada área dentro dos seus espaços. Ou desenhamos um perfil profissional de facto que tenha essa abrangência em termos de conteúdo funcional, ou então temos uma empresa que presta serviços de acordo com as suas necessidades. Isto porquê? Porque estas unidades hoteleiras também têm alguma sazonalidade em termos de ocupação e mesmo nos períodos de grande ocupação também não é concentrando durante os dias todos. Portanto, normalmente concentra-se ao fim de semana, sexta, sábado e domingo, e depois nos restantes dias, normalmente são unidades de alojamento que estão associadas a unidades de produção e que normalmente, se tiverem um profissional, imagino que tem um profissional de cozinha
em que tem um contrato de trabalho com essa unidade e que faz a sua atividade sexta, sábado e domingo, os outros dias não tem atividade. Portanto, tem que o mobilizá-lo para outro tipo de tarefas. O perfil profissional que as escolas de turismo de Portugal estão a formar, de facto, não corresponde um bocadinho a essa expectativa. A ideia, de facto, é termos aqui a possibilidade de desenhar, de facto, um perfil profissional diferente, ou, então, a recorrerem, porque há outros, nós não somos o único operador em termos de formação deste setor, claro. Há outros operadores a fazerem formação neste setor, temos as escolas profissionais que ainda existem aqui na região, a Escola Profissional do Roda, a Escola da Carreira de Anciães, de São da Pesqueira, de Sernancelho, enfim, há muitas escolas profissionais que têm áreas de formação do setor da hotelaria e restauração e que podem, de facto, ter perfis profissionais que se encaixam um bocadinho nessa lógica. Para além disto, também temos os próprios centros de formação, não só do IFP, como outras entidades e outros operadores que também fazem este tipo de formação. Mas o nosso contributo, de facto, neste momento é algo que está em estudo, em percebermos um bocadinho que tipo de perfil profissional é que nós podemos desenhar para este tipo de unidades. Até porque o perfil que traçou para aquilo que seriam os negócios que procurariam esse profissional mais polivalente é quase a maioria do que temos aqui na nossa região, não é? É verdade. Uma parte dos negócios não são grandes. Aliás, negócios grandes de hotelaria, então, há 2 ou 3, ou 4, ou 5, não são muitos. Mesmo os hotéis, há muitos hotéis de 10, 12 quartos, não é? Há muitos hotéis de alguma reduzida dimensão. Há pequenos hotéis, mas que já têm uma dimensão, que já conseguem, porque estão associados, por exemplo, com uma componente de restaurante e que já têm um fluxo, de facto, que justifica ter a contratação desses perfis profissionais. Agora, nós estamos a falar muitas vezes de pequenas unidades que não têm esse espaço de restauração. A restauração que eles têm é para os hóspedes, para os clientes da sua unidade. Portanto, se um pequeno hotel tem 7 quartos, imaginemos que estamos a falar não mais de que 14 ou 20 pessoas, em que a atividade em termos de restauração que possa surgir, estaremos a falar pequenos almoços e eventualmente almoços. Ter um profissional de cozinha em tempo inteiro, não sei até que ponto justificaria, claro. De facto, para a empresa ter um profissional dessa área e depois ter um outro profissional na área de serviço mesmo. Aí eu entendo e percebo que, de facto, é insustentável. Ter um perfil mais alargado, claro que faz sentido. Alguém que consiga receber o cliente, acolher o cliente, alguém que lhe possa fazer um pequeno almoço, alguém que possa lhe fazer uma refeição, aí, sim, nessa lógica, teremos a falar de fazermos um produto de formação completamente distinto e diferente. Qual é o principal mercado empregador dos profissionais formados nesta escola? Ou dos alunos que se tornam profissionais? É aqui na região? É fora? Dos dados que é possível conhecer, claro. Na região começa a ter um valor já considerável. E estamos a falar, provavelmente, muito próximo dos 50%. Mas, para lhe dizer e dar-lhe nota que a escola, neste momento, com os 280 alunos que tem, nós estamos a falar de alunos que, na sua maioria, estamos a falar cerca de 70% dos alunos da escola são, de facto, da região do Douro. E aqui o Douro um bocadinho mais alargado, integra a região de Trás-os-Montes, mas também temos alunos de outras regiões do país. E estamos a falar de alunos... E esses acabam por ficar cá ou depois acabam... Muitos ou regressam às suas origens e querem, de facto, despolutar negócios de família ou desenvolver alguns negócios de família ou alguns outros projetos que estejam nas suas residências. E de facto nem há uma percentagem de alunos que de facto acabam por não se fixarem no território porque não são de cá e são de outras regiões. E também há uma fasquia, e isso de facto nós não conseguimos de facto ultrapassar, de alunos que têm projetos internacionais. Muito bem. E há pouco eu falava-lhe que temos alunos nos 4 cantos do mundo, mas é um dado absoluto, é em concreto. Nós temos alunos essencialmente na Europa, nos mercados tradicionais de imigração. A Suíça provavelmente é dos países que mais antigos alunos têm.
Depois tem a Alemanha, tenho a França, o Reino Unido, imensos alunos na Inglaterra, a Itália tenho alunos, posso dizer que tenho alunos na Áustria, tenho alunos na Rússia, portanto aqui na Europa e na Ásia, então tenho alunos na Austrália, tenho alunos na China, tenho alunos... Há alguns países que meio estranhos, mas lá foram parar e depois no continente africano, sobretudo em Angola, Moçambique e no continente americano, nos Estados Unidos, alguns alunos, tenho cerca de 7 ou 8 alunos nos Estados Unidos e depois no Brasil. Eu estava aqui a ocorrer que todos esses alunos espalhados pelo mundo de fora, com uma formação que tem um toquezinho de Douro, e que o Centro Etnográfico Gastronómico vai ter um toquezão, se calhar vai ter um toque ainda mais vincado, isto não deixa de ser não deixam de ser embaixadores de toda uma região. Sem dúvida. Nós temos tido uma rúbrica, nós temos uma comunicação de uma newsletter que é de Lamego para o Mundo, e tentamos sempre ir buscar, de facto, um testemunho desses alunos que estão por esse mundo fora. E eu recordo um dos alunos que está em Hong Kong. O aluno é um antigo aluno de Baião, ele era daqui da nossa região e já lá está há uns anos, e que está aqui num projeto fantástico, num projeto brilhante em Hong Kong, e ele é um embaixador, de facto. Convida imensos colegas da profissão para levar, de facto, a nossa gastronomia e os nossos produtos para o restaurante onde ele trabalha. Vem muitas vezes a Portugal, e quando vem a Portugal faz questão de ir à escola. E faz questão de ir à escola e vestir a jaleca e dar uma aula aos nossos alunos. Excelente. E de facto o testemunho e o exemplo dele, de facto, é motivador e serve, de facto, de alavanca para os nossos alunos. De facto, estes alunos que estão nestes 4 cantos do mundo têm um papel determinante, não só para a valorização profissional de cada um deles, mas também da valorização do nosso país e do nosso Douro, obviamente. Claro. Este ano letivo coincidiu com o fim das propinas para os cursos de nível 4 e a redução em 50% dos custos das inscrições. Esta medida teve algum impacto relevante na procura da escola? Obviamente que estas medidas têm sempre um impacto relevante, porque trata-se de medidas na questão do nível 4, a isenção de propinas. Era uma medida que era quase que obrigatória de tomar-se, porque de facto a partir do momento que o próprio assumimos que a escolaridade obrigatória até o 12º ano, também não faria sentido, de facto, quem tivesse uma escolha pela via profissionalizante tivesse esta acréscimo, esta responsabilidade de ter que pagar propinas. E nessa lógica é uma medida que teve algum impacto positivo, dependendo de escola para escola, de região para região. Posso lhe dizer que nós não sentimos isso. Os nossos alunos procuravam-nos e escolhiam a nossa escola independentemente dessa condição da propina. Isto porque a propina era essencialmente para o aluno que tivesse uma condição que lhe permitisse, em termos económicos, assegurar esse mesmo pagamento. Porque nós temos um conjunto de apoios sociais que, na grande maioria dos alunos que recorriam à nossa escola, estavam isentos desse pagamento. Em todo caso, como ela se generalizou ou levou à sua eliminação, de facto, a medida é positiva. Este ano acrescentamos, de facto, também a redução de 50%, sobretudo nos níveis de formação acima. Estamos a falar nos cursos de especialização tecnológica, estamos a falar já pós-secundário. E esse 50% incidiu essencialmente em territórios de baixa densidade. Nós estamos inseridos nesse território de baixa densidade, à semelhança de outras escolas, o caso de Porto Alegre e o caso de Vila Real de Santo António, são as 3 escolas que estão regidas por esta medida, acabou por ter um contributo positivo, no sentido de conseguirmos, com esta medida, tornar-nos muito mais atrativos pelo benefício, de facto, da redução dos 50%.
posso-vos dizer que, de facto, nesta procura, estamos a falar do curso pós-secundário, estamos a ter procura de alunos já formados, já licenciados, já com formação superior. Alguns, num valor muito residual, até com mestrados e pós-graduações, em que, de facto, fizeram a escolha de um curso e deste setor, desta área, por questões de mudança de vida, de percurso ou de negócios de família que querem, de facto, torná-lo mais profissional e então vêm buscar esta formação. E esta medida acabou por ter um impacto positivo neste tipo de pessoas. Miguel, há pouco falou dos alunos formados cá que andam pelo mundo a serem embaixadores. Há algumas escolas do turismo de Portugal que têm já até curso de inglês. Penso eu que um dos objetivos será também atrair alunos de outros países cá, talvez, digo eu. Eu perguntava-lhe se a Escola de Lamego poderá vir a ter esses cursos não em português, portanto em inglês, e se a atração de alunos estrangeiros para o ensino profissional em Portugal passa, se há algum objetivo nesse sentido. Os cursos em inglês na nossa rede de escolas do Turismo de Portugal assentam essencialmente nas duas grandes cidades, que é Lisboa e Porto. E isto, a razão é muito simples. De facto, um aluno estrangeiro, quando olha para o país, obviamente que vê com maior atratividade estar num grande centro urbano. Mas acredito também olho para Faro e para o Algarve e para o Douro, ou não? Se calhar vai começar, não? Mas a ideia que nós neste momento já temos a ter uma procura muito interessante, sobretudo nos países de língua oficial portuguesa, os PALOPs. Desde alunos de Cabo Verde, posso lhe dizer que já temos um número expressivo de Cabo Verde, de Santo Tomé, de Angola, Moçambique, do Brasil. Portanto, já temos aqui uma comunidade de estrangeiros, obviamente da língua oficial portuguesa, que já tem alguma expressão. No entanto, a Escola do Douro não se coloca à margem da sua internacionalização. E tem, nos últimos 10 anos, tem tido um processo de aproximação junto de potenciais candidatos e alunos que queiram estudar em Portugal. Nós temos recebido, sobretudo no verão, fazemos um chamado Summer Course, onde temos recebido várias comunidades de alunos, sobretudo da Índia e da China, que vêm fazer uma espécie de curso de verão ao Douro. E o que é que eles vêm aprender no Douro? Vêm aprender, essencialmente, de facto, a gastronomia do Douro. Portanto, tem aulas de cozinha na nossa escola. Vêm aprender um bocadinho o mundo dos vinhos do Douro, portanto, e tem uma componente forte de vinhos, e depois vêm conhecer o Douro. Portanto, e depois há todo um programa de visitas a todo o território do Douro. Creio que são 3 ou 4 edições que temos feito com um grupo de estudantes internacionais, onde o saldo, obviamente, que é positivo. E esses alunos que recebem essa formação, obviamente, que depois, quando chegam também aos países de origem deles, acabam por divulgar e acabam por se repetir ciclicamente este tipo de atividades. Quando nós sentimos que, de facto, há massa crítica e que justifica a criação de um curso de inglês, em inglês, dos cursos do ano e meio, ou à semelhança do outro formato, obviamente que a escola irá estar receptiva também a este tipo de programas. Mas a sua internacionalização também passa também pelo estabelecimento de outras parcerias. Nós, grande parte da nossa, o facto de estarmos próximos da Galiza, temos excelentes parceiros, sobretudo com os centros de formação nacional daqui do norte da Galiza, desde de Pontevedra, Vigo, Santiago de Compostela, Ourense. Portanto, temos muita proximidade e uma ótima relação, onde criamos aqui algum ganho em termos de formação, nós com a nossa cozinha doriense e eles com a cozinha galega, onde fazemos intercâmbios, não só no ponto de vista de conhecimento, mas também algum intercâmbio pedagógico em termos de práticas entre as pessoas. Muito recentemente fizemos um projeto transfronteiriço com Zamora, também com um centro de formação, onde criamos um projeto que era cozinhar ao longo das margens do Douro. E há muita semelhança em termos de produtos autóctonos entre nós e eles. Portanto, e fizemos como é que nós interpretamos os produtos e como é que
os trabalhamos, por assim dizer, e como é que os nossos vizinhos, com os mesmos produtos, como é que eles trabalham. E esse cruzamento e essa iniciativa foi celebrada, ou foi exposta em Miranda do Douro, onde fizemos uma exposição conjunta com os alunos do Centro de Formação de Zamora e os alunos da Escola do Douro Lamego. Apresentaram este projeto transfronteiriço no sentido de uma valorização de um Douro que não é só português, é um Douro que é extensível também aos nossos vizinhos de Espanha. Ana, é tempo de uma palavra. Uma palavra sobre enogastronomia. Delicioso. Bastante. Uma palavra sobre produtos endógenos. Único. Uma palavra sobre Rio Douro. Beleza. Uma palavra sobre o Covid-19. Dor de cabeça. Ai, são duas. E agora, uma palavra para os vários operadores turísticos que passam agora por enormes dificuldades. Resiliência. Miguel, estamos quase a terminar o nosso tempo. Temos aqui 3 perguntas, vamos condensar em 2. Eu faço primeiro, Ana, e pedi-lhe também a maior capacidade de síntese possível. A primeira era quais são, na sua opinião, os desafios que a região tem em termos turísticos nos próximos anos e de que forma que a Escola de Hotelaria e Turismo do Douro estará aqui para ajudar nesses desafios? Os desafios são imensos. Em face desta situação que estamos a viver, também é um momento único e oportuno para as pessoas pensarem e refletirem sobre o modelo de negócio que têm. E nem sempre nós temos este tempo para refletir. E infelizmente agora temos, e é importante que refletissem sobre o seu negócio. E este período de reflexão poderá passar por algumas respostas que a própria escola neste momento já está a tentar fazer chegar a eles. As respostas ao nível de os ajudar a dar mais competências aos seus colaboradores. Nós neste momento estamos com 3 planos de formação, um que é formação executiva para profissionais do setor, outro que se chama BEST, que é Business Education for Smart Tourism, e um outro programa que vai ser lançado muito brevemente, que é na vertente da sustentabilidade e do digital. O que é que nós queremos fazer com estes 3 programas para as empresas que vivem, de facto, períodos de grande sofrimento, de grande aflição, dar-lhes alguma capacidade de dotar os seus profissionais com melhores ferramentas para depois enfrentar os desafios que se avizinham. Na vertente do digital, obviamente que toda a gente percebe a importância que o digital possa ter nos seus negócios, através de expor, de facto, a ter uma capacidade e de liderar, sobretudo na questão da informação e da comunicação, da utilização adequada dos meios que têm ao seu dispor, das redes sociais e de outros canais, e do marketing digital, que é fundamental também para os seus próprios negócios. Portanto, essas serão as áreas do digital que iremos disponibilizar às empresas sem qualquer custo, no sentido de dotar das melhores ferramentas. Na vertente da sustentabilidade, e aí temos 3 eixos que queremos intervir. Na sustentabilidade do ponto de vista económico, portanto, olhar para o negócio e ver onde é que está aspectos que se podem racionar, aspectos que são chamados desperdícios e que se podem de facto melhorar, portanto dar-lhe aqui uma visão de como tornar o negócio mais sustentável neste ponto de vista. Depois há o ponto de vista da sustentabilidade no ponto de vista social, olhar também para os seus recursos, num aspecto mais da pessoa e do colaborador, de que ponto de vista que eles podem melhorar essa atividade e essa relação, e também no ponto de vista com o exterior, a relação que as próprias organizações e as próprias empresas podem ter no sentido mais de solidariedade e de outras componentes. Depois a questão ainda dentro da sustentabilidade, mais no ponto de vista do território, portanto em questão ambiental. Portanto, é aquilo que eu falei há pouco de olhar para o seu meio envolvente, do que é que pode aproveitar em termos de produtores, de produto, de todas as sinergias que estão à volta do seu espaço, que possam contribuir de forma positiva para aumentar e acrescentar valor ao seu negócio. Portanto,
nessa vertente, achamos que podemos dar aqui um contributo muito essencial e fundamental para este período que se avizinha, no sentido de quando o setor tiver esta retoma, estarem muito mais bem preparados para os desafios que hão de vir. E agora a última pergunta. Em que patamar gostaria que a escola estivesse daqui por 10 anos? Olha, que fosse a melhor do país, neste momento Já não é? Exatamente. Mas que tenha esta linha de pensamento, de ter esta responsabilidade, de facto, de formar excelentes profissionais para o setor, nunca perdendo, de facto, estes valores do rigor e da excelência que são fundamentais para o exercício desta atividade. E nunca perder o nosso lema, que é fazer coisas simples e extremamente bem. E saborosas. Acrescentaria. Miguel, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, por ter estado aqui connosco esta noite a mostrar-nos, a falar-nos sobre o maravilhoso trabalho que a Escola de Hotelaria e Turismo do Douro Lamego faz e que acho que é mais do que evidente que se sente parte desse trabalho. Como eu dizia há pouco, é difícil encontrar um local na área do turismo aqui na região que não tenha ou não tenha tido pelo menos um ou mais profissionais, seja em que área for. Muito obrigado por ter vindo. Muito obrigada, foi um gosto. Muito obrigado. Obrigada. Nós estamos já a chegar ao fim do nosso programa, apenas recordar que estamos em todas as plataformas e mais algumas. Digitais. E não digitais. E- Não digitais não estamos em nenhum. Lembraste-te dessa hoje? Eu estou inspirado. Estás Excesso de inspiradíssimo. açúcar. É um programa com edição de Daniel Pinto. Já sabes, que nos quiser deixar sugestões, para carlosmontes@associaçãovalduro.pt. E já sabe também, todas as semanas, estas são as histórias que nos fazem apaixonar pela região em que vivemos e que tanto adoramos. Nós voltamos para a semana. Até para a semana.